as bases que têm sustentado essa relação? Como você tem construído? Oi, Helena, tudo bom? Oi, Helena, saudade. Saudade de você. Seja bem-vinda. E a gente vai conversar sobre seu casamento hoje. Como temos dito, né, essa semana estamos trabalhando em cima das edificações. Essa edificação, metaforicamente falando, ela se refere à qualidade da sua construção. Quando a gente fala a palavra construção, a gente nos remetemos àquilo que você está fazendo hoje, no presente, que possa estar trazendo de uma forma direta ou indireta a qualidade do seu casamento, a qualidade do seu relacionamento conjugal. Oi, Ledeia Munhoz. Oi, Marcelo Greco. Eu tô gripado, então hoje vocês vão me suportar com gripe. Estou expectorando, né? Mas nós viemos aqui para trazer um conteúdo. Nós temos recebido muitos feedbacks interessantes, né, desse conteúdo. As pessoas realmente têm se colocado, né, muito agradecidas. Nós temos recebido muito feedback, muito. A gente faz o máximo para responder no maior número de pessoas possível, mas infelizmente a gente não tem conseguido atender essa demanda, né? Mas nós queremos agradecer a participação. Muitas pessoas preferem, né, não aparecer ou qualquer coisa do tipo, e a gente respeita muito isso. Oi, Laura, tudo bom? Oi, Laura, bom dia, seja muito bem-vinda, tá em boa companhia, né, Marcelo? Então nós vamos conversar, nós já falamos sobre palha, capim, madeira, e hoje a gente vai avançar. No meio da nossa conversa eu vou sair, deixar vocês com a Hélio, que eu vou levar a Elisa para pegar... Nossa filha tem um passeio na escola hoje, né? Levá-la lá. Tá, eu vou reler então esse texto que nós temos compartilhado com vocês e que tem direcionado... Nossa, eu tô demais hoje, estou expectorando muito. Que tem direcionado o nosso conteúdo dessa semana. E ele está em 1 Coríntios 3, um texto muito bom, onde Paulo fala com a igreja de Coríntios. Ele está falando aqui sobre edificações, ele está falando sobre maturidade, ele está falando sobre a diferença de você caminhar com a sabedoria humana e você também ter a sabedoria de Deus na sua vida. E ele está falando à igreja de Coríntios dessa importância de você caminhar a sua jornada decidido daquilo que você quer. Então ele começa esse texto, ele discorre, ele dizendo assim: vocês também são o edifício de Deus. Usando Deus, o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente, eu ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus pôs Jesus, Cristo, como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Nós temos usado essa parte desse texto justamente para trazer o entendimento dos religiosos, das pessoas que são cristãs e exercem a religiosidade, assim como nós. Não a religiosidade que eu digo, a religiosidade ruim, mas a religiosidade de você estar em igreja, de você estar amando o seu próximo dentro do contexto evangélico, não, de obras, né, de ministério. Então, para essas pessoas, às vezes, fica aquela coisa assim: o que eu tenho que fazer e o que Deus tem que fazer? Qual é o papel de Deus na minha vida? Qual é o papel de Deus no meu casamento? Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos envolvidos aqui com a saída da nossa filha para a escola. Ela normalmente vai à tarde, mas hoje ela tem um passeio. Então a Fabiane está nesse papel de mãe também, dividindo aqui conosco a live. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, o alicerce é Cristo. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. O alicerce é Cristo, gente. Então, como esse alicerce, eu vou falar de alicerce trazendo a palavra fundamento, falando a palavra que sustenta esse edifício. E ele diz assim: o edifício são vocês, mas o alicerce tem que ser Cristo. E ele diz assim: porém, e nenhum outro alicerce pode ser colocado, ele diz,
põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. E nós estamos usando a analogia do casamento. Você deve ter cuidado com o que você está construindo dentro do seu relacionamento conjugal. Porque normalmente, quando a gente começa a se desentender com o cônjuge, quando nós começamos a ter frustrações dentro da relação, a gente fica assistindo o nosso cônjuge, a gente fica olhando, não é possível que fulano não vai perceber isso. Não, em algum momento ele vai ter esse insight, em algum momento ele vai perceber que eu estou nessa expectativa. E acabamos deixando que esse casamento, diante de algumas frustrações, diante de algumas decepções, a gente acaba deixando na mão do outro ou a gente deixa na mão do acaso. E nós temos dito aqui palavras como mágoa, palavras como medo, medo de se manifestar, medo de ser você dentro dessa relação. Você acaba abrindo mão desse trabalho, dessa construção, dessa qualidade, e a relação acaba indo de qualquer jeito, a relação acaba indo trazendo muita insatisfação, muito sofrimento, pessoas que estão dentro de um relacionamento sem nenhum tipo de satisfação dentro dessa relação. Pessoas colhendo mágoas, pessoas colhendo decepções, frustrações. Queridos, e nós acreditamos que o casamento é uma fonte de alegria, é uma fonte de satisfação. Deus nos deu o casamento, ele chega para Adão e fala, olha, não é bom que o homem se sinta só. Eu acredito que Adão estava naquele paraíso muito sozinho. E ele coloca como missão nossa, dentro do casamento, nós sermos um só. Olha que desafio para nós, sermos uma só carne. E esse ser um só, ele é construído no dia a dia. Ele é construído na forma de você se relacionar, na aceitação às diferenças, porque vocês são diferentes, até vocês se tornarem um, é a aceitação das diferenças. Porque aquilo que o Hélio é muito bom, eu não sou boa. Aquilo que eu sou muito boa, o Hélio não é bom. E assim também no seu casamento. E essas diferenças, muitas vezes, elas incomodam. Muitas vezes essas diferenças criam atritos desnecessários. Divisões, né? Divisões desnecessárias. E a edificação desta casa também está nessa flexibilidade de saber que o outro também tem seu tempo, o outro também tem a sua forma. O outro é tão bom quanto você no que ele se propuser a fazer. Só que vai fazer do jeito dele e não é do seu. E você aceitar essas diferenças, assim como tem coisa que para você é fundamental que seja feito no casamento e para o seu cônjuge não tem importância nenhuma. Não precisa daquilo. E você ter essa flexibilidade, a resiliência, a empatia para vocês dois se tornarem um só. A falta disso, a rigidez de comportamento, a rigidez de decisão, a rigidez daquilo que se aceita ou deixa de se aceitar, a rigidez da forma, ela te impede de se tornar um com seu cônjuge. E por isso que muitos estão juntos há 20, 30 anos e são casa dividida. Cada um pensa de um jeito, cada um decide de um jeito, e aquilo que pensa de divergência, simplesmente põe debaixo do tapete. Não resolve isso dentro de si nem com o outro. Márcia, bom dia Fernanda, bom dia Thaís. Márcia, Thaís, sentimos sua falta ontem, você e o Marcelo, parece que vocês não entraram Marcelo, ontem, acho né? que entrou sim. O Marcelo entrou? É. Um beijo para vocês não. também. Gente, então é justamente isso, essa rigidez, ela acaba trazendo o silêncio dentro da relação. Essa rigidez, o que é essa rigidez? A pessoa não deixa a outra se manifestar. Normalmente essa rigidez, ela anula a participação do cônjuge. Ela deixa que a relação não se torne flexível, ou seja, eu tenho uma opinião, o cônjuge tem outra. E essa relação vai se tornando então uma relação sem plantio, sem semente. Ela vai gerando uma infertilidade dentro dessa interação. E a qualidade de vida vai caindo. Né? A alegria, o sorriso. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, conversando com ela, e essa pessoa ela falou, Hélio, eu percebi que quando eu me casei, olha que interessante isso, gente, que eu vou compartilhar aqui. Essa pessoa, ela teve que abrir mão de alguns sonhos por causa do casamento dela. Ela teve que fazer alterações de cidade, ela teve que sair da sua cidade e ir morar com seu cônjuge em outro lugar.
Então ela mudou ali seus sonhos, porque ela estava indo fazer um projeto de vida antes do casamento. Aí ele se apaixonou por essa mulher e ele teve que cancelar esse projeto, porque esse projeto exigia que ele fosse para outro país. Ele não foi, porque ele falou, não, eu vou me casar e minha esposa mora lá em tal lugar, eu vou para lá e morar com ela. Quando ele chegou lá, além do sonho profissional que ele teve que abrir mão, ele abriu mão dos seus amigos e dos seus familiares que moravam em tal cidade. E isso nele causou o quê? Uma vida meio solitária, só com a esposa. E a esposa continuou dentro da sua rotina, dentro do seu trabalho do dia a dia. E tem muitas pessoas que estão vivendo isso, abrindo mão de várias coisas na sua vida, e quando entra na rotina do casamento, porque a rotina de casamento é um desafio, né, amor? É desafiador. Há algumas perdas porque você vai negociando o tempo todo com a sua esposa. Olha, é assim, eu sou assim, você é assado. E esse sentimento de perda às vezes vem. Perda de si mesmo, perda de uma série de coisas que você vai abrindo mão mesmo. E essa pessoa acabou ficando muito entristecida com isso. E ele levou isso para a relação. Oi, Janine. Oi, psicóloga querida. Daiane. Tudo bom, Daiane? E ele começou então a cobrar isso dentro da relação. E a relação começou sendo um peso para ele. E começou a ser um peso para ela, faltando alegria, faltando namoro, faltando prazer. E hoje, eles estão tratando da relação deles, eles estão começando a resgatar isso, né, amor? E o que a gente vê também bastante, mas muito, mais do que a gente imaginava que veria, são pessoas que estão sem sonhos. Elas trabalham porque precisam ganhar dinheiro e se sustentar. Elas não vivem a realização profissional como realização de um sonho, como vivendo daquilo que de fato elas têm expertise nata para viver. E o que acontece? Quando era criança, quando era adolescente, tinha sonhos. Tanto a mulher quanto o homem, quando eram crianças, adolescentes, eles tinham sonhos profissionais, sonhos de crescer, de ter sucesso e de um monte de coisa. E quando entra na rotina do dia a dia, com as obrigações, com as necessidades, ali esquece de si mesmo, esquece de ir em busca de seus sonhos. Vai só em busca de sustento, em suprir as necessidades. E às vezes, muitas vezes, as pessoas que excedem o suprir a necessidade e entram num grau maior de excelência, vai nisso pelo cansaço do dia a dia, vai nisso pelo cansaço de estar trabalhando e pelo menos uma viagem eu mereço. Pelo menos um evento, uma festa eu mereço fazer. E não é, na verdade, porque, nossa, como eu amo trabalhar com o que eu trabalho, e eu vou aumentar minha carga de trabalho ou até diminuí-la e otimizar para ter resultados melhores. Não é baseado nisso. E o que acontece com a rotina quando a gente fica só na necessidade? Fica chato. Fica muito chato você acordar e trabalhar só para pagar a conta. Fica sem graça a vida. E uma pessoa que está com a vida sem graça, desestimulada, sem metas para si, metas ousadas, metas de autorrealização, fica chata a vida. E uma pessoa com a vida chata fica como? Chata. Fica rabugenta, fica desesperançada, fica sem perspectiva, fica sem motivação, um bom motivo para agir. Um motivo prazeroso, fica só com a necessidade. E isso, às vezes, culpabilizando o cônjuge porque não viveu o seu sonho. Ah, eu não vivi meu sonho, porque agora eu tenho que trabalhar. Se eu não carregar nas costas, ninguém faz. E vem outros argumentos do gênero que vai acabando minando o relacionamento. Aí pode ser até uma casa de madeira que nós falamos ontem. Que ele vai minando e vai pegando aquele fogo, no dia a dia, quando percebe a madeira... E foi justamente isso que nós identificamos, gente, dentro do nosso primeiro round, no nosso casamento. Eu e Fabiane ontem conversando sobre esse alicerce, sobre a estrutura que nós montamos no primeiro round do nosso casamento, nós identificamos que a nossa estrutura foi de madeira. Né? Por quê? Porque a madeira ela tem justamente esse perfil de pessoas que vão sofrendo silenciosamente dentro da relação
e elas não têm a habilidade de falar de si dentro dessa relação, não têm costume de compartilhar seus sentimentos, suas confusões, porque a gente é confuso, é uma série de sentimentos que a gente vai vivendo no dia a dia, quando a gente vai se deparando com o nosso eu, porque o nosso eu é diferente, solitário, do que o nosso eu, do que casado. E nós temos muita dificuldade de vivermos esse eu. Nós temos muita dificuldade de compartilhar desse eu. E às vezes essa dificuldade é expressa através de um relacionamento que vai ficando sem graça, sem vida, vai ficando completamente sem expectativa essa relação. Deu problema aqui. Tá começando a pôr em prática, né, Rosângela? Aprendendo e pondo em prática no seu eu, você consigo mesma, que quando ele voltar você já entendeu um monte de coisa, já mudou muitas coisas e já avançou. E você falou uma palavra mágica, Rosângela, aprender, aprendizado. Porque muitas vezes a gente não associa casamento ao aprendizado. A gente acha que casamento é só uma experiência que vai se vivendo e vai se conhecendo a cada dia. Mas se você coloca conhecimento dentro dessa interação entre você e seu cônjuge, que se você coloca foco, se você vai colocando elementos de satisfação dentro da relação, essa relação ela acaba ganhando um status maior de qualidade. Você acaba sendo feliz, olha só, né? Será que nós queremos ser felizes dentro do nosso casamento? Será que nós queremos construir uma relação saudável, onde eu possa me expressar, onde eu possa falar o que eu penso, né, amor? É tão gostoso isso. Isso que você está isso. falando, amor, é bem interessante, porque o ser feliz é que eu casei para fazer o Hélio feliz. O Hélio casou para me fazer feliz. Gente, ninguém tem esse poder. Eu, com a minha própria interpretação da vida, eu, com a minha própria interpretação daquilo que foi feito, uma rosa que eu recebi, ou algum mimo que eu ganhei, eu vou interpretar aquilo, e aquilo, pela minha forma de ver a vida, vai produzir em mim alegria ou tristeza. Então, a única pessoa que consegue produzir o processo químico da felicidade em mim, sou eu mesma. Pode ter um fator motivador externo para estartar isso em mim, mas permanecer feliz, um estado de felicidade é individual. Ele não tem esse poder de me fazer feliz. O meu dia a dia pode ser cinza. Ele me amando, me trazendo mimos, sendo carinhoso, sendo atencioso. Gente, eu já ouvi mulheres em curso que a gente ministra falando assim, ele é tão bonzinho que dá até nojo. Dá até agonia, porque ele é tão bonzinho, tão legalzinho, que não tem aquela emoção, sabe? Eu não sei que tipo de emoção que é. Não tá bom ele sendo bonzinho, não tá bom ele sendo carinhoso, que tipo de emoção que é? Ai, assim, uma coisa, uma dúvida. Gente, isso é insano. Ô Fernanda, essa pergunta sua, ela tá muito baseada no nosso objetivo dessa semana. Nosso objetivo dessa semana é mostrar isso para vocês. A Fernanda pergunta assim, será que o casamento acaba por falta da presença de Deus mesmo? Não seria outros fatores que influenciam no término de uma relação? Esse é o objetivo. Porque muitas pessoas acabam deixando nas mãos de Deus aquilo que não compete a Deus. E Paulo, nesse texto que nós estamos compartilhando aqui essa semana, é justamente isso que ele fala. Ele fala, o alicerce é Cristo. Cristo está o tempo inteiro na relação. Precisa estar. Eu acredito em casamentos que tem Cristo na relação, onde as pessoas elas compartilham essa presença espiritual do poder de Deus na sua relação. Mas eu começo a deixar de acreditar num relacionamento que tem só Cristo na relação. Onde as pessoas, não, está nas mãos de Deus, meu marido está nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus. Casamento é mais que isso. Casamento, eu preciso injetar qualidade de vida. E é isso que Paulo fala, o fundamento é Cristo, mas a edificação, quem vai colocar é você. E nós estamos trazendo, então, os 6 tipos de edificação que Paulo nos ensina. Me corrija se tiver errado o meu pensamento. Ela falou comigo aqui, ela está falando, mas será que quando somos tratadas com carinho e cuidado, não nos sentimos mais felizes? Sim. Sim.
Só que a permanência da felicidade não depende de fatores externos. Depende da sua decisão de ser feliz. Depende da sua decisão de encontrar gratidão em tudo que você vive, inclusive em situações adversas, situações desfavoráveis e ruins. E isso só nós, individualmente, é que podemos fazer. Óbvio que se você é tratado com mais cuidado, com mais carinho, com mais romance, você vai se sentir melhor e mais amada. Apesar de que, como eu dei o exemplo, nem todo mundo. Existem algumas pessoas que não, que isso para elas é incômodo. É uma disfunção, mas existe. Óbvio que sim. Agora, a permanência do estado de felicidade é individual. Já viu que tem gente que procura chifre na cabeça de cavalo? Tá tudo legal e a pessoa fica procurando. Será que não tá me traindo? Será que não tá me esquecendo? Será que não sei o quê? Será que tá me trocando pelo trabalho? Será? Começa a criar um mundo fantástico de Bob, de possibilidades negativas que minam a felicidade da pessoa. E não é o outro. E uma coisa aqui, eu quero pegar esses dois adjetivos que você colocou aqui, amor e cuidado. Um relacionamento conjugal vive só de amor e cuidado? Não. É preciso mais que isso. É preciso uma boa comunicação, é preciso você saber gerir as suas finanças, é preciso que você tenha cuidado no ato sexual, é preciso que você tenha cuidado no diálogo, nas concordâncias. Em ter amigos, em se divertir, sua sair. Vida social. Gente, é muita coisa que você precisa administrar. Se você trouxer metade, a sua relação pode até ser comprometida. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu e Fabiane, o método que nós usamos para acompanhar casal, que foi um método que nós criamos esses anos todos, e nós temos visto resultados fantásticos com pessoas que têm vivido esse método. Nós descobrimos 12 pilares dentro do casamento que precisam ser edificados, que precisam ser trabalhados. E as pessoas que têm compreendido trabalhar esses pilares dentro dos seus casamentos, a qualidade de vida deles tem sido fantástica, tem sido maravilhosa. Mas e se eu fizer só metade dos pilares? Vai ser uma relação que vai ter carências. Vai ser uma relação que vai ter lacunas vazias. Vão ter faltas, né? Isso. E é isso que nós estamos trazendo essa semana. Paulo, ele fala desses fundamentos. Ele fala daquilo que cabe a nós fazermos, Fernanda. Aquilo que está dentro do nosso rol de ação. E ele coloca aqui 6 materiais, 6 obras-primas, que são muito importantes. E eu quero mais uma vez repetir isso aqui. Ele divide isso em 2 classes. Nós falamos até hoje da primeira classe, que foi segunda-feira nós falamos de palha e capim. Ontem nós falamos de madeira, fechou o primeiro grupo. E hoje nós começamos essa segunda parte. A segunda parte vai entrar pedras preciosas, que é hoje, prata, que é amanhã, e ouro, que é na sexta-feira. Olha que interessante, gente. O apóstolo Paulo, ele divide, ele faz uma divisão. Deixa eu ler essa partezinha aqui. Ele fala assim, alguns usam ouro ou prata, ou pedras preciosas, primeiro grupo. Aí ele fala assim, para construir em cima do alicerce. Ponto. E ele diz assim, e ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. Você percebe a diferença que existe entre esses 2 materiais? Né? Palha, capim e madeira. Aí ele traz outro dado aqui que é muito importante. Ele fala assim, o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Gente, isso aqui é muito rico. E é de cada pessoa, é individualmente. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. É aqui que muita gente cai do cavalo. Porque o fogo que vai provar isso. Não é a água, não é aquela coisinha boazinha. Você vai ter conflitos no seu casamento, gente. Vão haver tempos de tempestades, vão ter tempos de atrito na relação. Mas aí o apóstolo Paulo ele fala assim, qual é o fundamento? Como é que você tem edificado esse edifício? Qual é a qualidade dessa construção?
Eu vou ali levar a Elisa no passeio dela, já volto. Ela já volta. Ela vai levar ali embaixo pro rapaz da van pegá-la. Não vai no passeio, não. Qual é a qualidade dessa relação? É onde muitas pessoas se perdem. Então Paulo ele faz essa classificação de dois grupos. O primeiro grupo, que é palha, capim e madeira, quando o fogo vem, essas estruturas elas se acabam rápido, elas são consumidas pelo fogo. E onde eu falei que nós identificamos ontem que no nosso primeiro casamento a gente construiu uma estrutura da primeira fase, que foi uma estrutura de madeira. Aí o que aconteceu? Quando veio o fogo para nos provar, quando veio o fogo de encontro à nossa relação, ela encontrou um casal que não tinha uma estrutura boa emocional. Um casal que vivia seus sentimentos escondidos um do outro. Né? Eu comecei a ter confusões, eu comecei a ter questionamentos. Imagine, eu vim de um casamento que foi aprendido através do casamento dos meus pais, onde o marido não tinha afeto, onde o marido não tinha cumplicidade com aquela mulher. Ele vivia o dia inteiro trabalhando e quando chegava em casa chegava bêbado na maioria das vezes. Não tinha paz naquela relação, não tinha cumplicidade, não tinha amor, não tinha companheirismo, não tinha nada. Eles edificaram, gente, uma palha no relacionamento deles. Vocês não eram cristãos, não é isso? Eu acredito que sim, porque isso não é a única coisa que eu posso colocar como base. E é isso que muitas pessoas têm errado, Fernando. A questão não é só você ser cristão. Agora, se você for cristão, se o seu fundamento for Cristo, melhor ainda. Eu acho que os casamentos que prevalecem, porque tem muito casamento que prevalece sem qualidade de vida, mas os casamentos que prevalecem com qualidade de vida, com paz, com amor, com graça, são casamentos cristãos, sim. Casamentos que têm, não somente casamentos cristãos na boca para fora, mas o casamento que traz a prática da palavra cristã dentro da relação. Porque Cristo, gente, imagine, o discurso de Cristo era totalmente de amor ao outro, de aceitação ao outro. Jesus vem valorizando a mulher, o papel da mulher. Quando Jesus fala de casamento, ele coloca a mulher como um papel importante dentro do casamento. E eu também tenho uma fé em relação a isso, porque eu acredito que quando a mulher ela se sente amada dentro desse casamento, quando ela se sente cuidada, quando ela se sente protegida dentro de uma relação, essa mulher está pronta para ser feliz dentro do casamento. E o homem nem sempre ele tem essa estrutura emocional. O homem, eu até falo de mim mesmo, muitas vezes eu não me sentia pronto para ser feliz com a Fabiane. Muitas vezes que a Fabiane vinha com carinho, com amor, com amizade, com companheirismo, muitas vezes eu me incomodava com isso. Como se fosse ela me aprisionando, como se fosse ela querendo tirar minha liberdade. Eu ainda no início do nosso segundo round, eu ainda me sentia tolhido pela Fabiane. Então tem pessoas que elas estão desarmonizadas dentro das suas crenças. Elas estão ali com crença de não merecimento, elas estão com crenças de incapacidade, a baixa autoestima delas está muito ali direcionada ao que elas podem fazer ou não podem. Então, às vezes, uma palavrinha acende o furor, acende a raiva e coloca na boca daquela pessoa palavras pesadas. Eu já contei uma experiência aqui uma vez, que eu vou compartilhar de novo com vocês. Eu lembro que um dia eu estava saindo do meu trabalho. Gente, eu tinha tido um dia maravilhoso. Eu estava morando ali em São Paulo, capital, e eu na igreja, firme com Deus ali no meu ministério. Aí, essa época eu estava sem carro, e eu morava muito próximo ali da igreja, mas eu peguei um ônibus. E eu fui indo embora para casa, e de repente veio povoando sentimentos ruins na minha cabeça. E eu fui me tornando ali reativo, e eu comecei a pensar coisas ruins da Fabiane. Um montão de pensamentos ruins. Poxa, será que foi isso? Fabiane fez aquilo. Gente, não tinha acontecido nada. Meu dia tinha sido muito bom no trabalho, não tinha tido problema nenhum. E aquilo ali foi ruminando a minha mente, foi ruminando. Eu cheguei, desci do ônibus, fui subindo o elevador. Eu sei que quando Fabiane abriu a porta
lá de casa para eu entrar, eu olhei para Fabiane e eu comecei a tratá-la mal. Ela me deu um bom dia, uma boa noite, com um sorriso. Eu olhei para ela, boa noite, e entrei. Eu falei assim, gente, aí eu fui pro quarto e eu fiquei refletindo, por que eu tratei minha esposa desse jeito? Por que eu fiz isso com ela? Aí eu saí do quarto, fui pra cozinha, que ela estava lá, ela estava cabisbaixa, que eu acho que ela não entendeu minha atitude. Eu falei, amor, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz. E eu peguei as mãos dela e comecei a orar. Gente, eu me senti tão atacado ali espiritualmente. Olha como é que é o mover espiritual. Eu me senti atacado pelo diabo mesmo. A minha mente se tornou ali um depósito de confusão e de conflito, que eu ia acabar chegando em casa, ia despejar em cima da minha esposa sem nenhum motivo, uma indignação, uma frustração. Então naquela mesma hora eu quebrei aquilo ali. Eu falei, amor, me perdoe do jeito que eu falei com você. E tem muitas pessoas vivendo isso, reagindo de forma negativa com o seu cônjuge, sem saber por que está agindo assim, e depois que passa, fala assim, por que eu fiz isso com a minha esposa? Por que eu fiz isso com o meu marido? Por que eu tratei essa pessoa assim? E são ataques espirituais na mente, porque a Bíblia fala sobre isso, fala sobre potestades do ar, potestade que se move e atinge, porque o diabo ele não pode pegar teu corpo. Se você crê em Cristo, ele não pode te tocar. Mas essa influência maligna eu acredito que se você não tiver cauterizado, se você não tiver com a armadura de Deus, você vai levar isso para dentro da sua relação, você vai estar desprotegido. Então eu acredito, porque o apóstolo Paulo ele fala assim, a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, ela não é contra seres humanos. Algumas traduções, eu gosto muito de ler NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela fala assim, a nossa luta não é contra seres humanos. A sua luta, às vezes, que você está batalhando dentro do seu casamento, não é contra seres humanos, é contra principados e potestades. E principados e potestades você vai vencer, você vai superar, lançando a sua fé, o seu jejum, a sua oração. Eu acredito muito nisso. Meu esposo fazia muito isso. Ele se fechava no nada comigo e me tratava mal. Às vezes ficava dias desse jeito e eu não entendia nada. Então, gente, é isso. É a batalha espiritual que teu esposo pode ter vivido. Eu ficava me perguntando por que dessas atitudes. Então eu peguei a mão da minha esposa, comecei a orar com ela. Gente, me vem uma paz que você não tem noção, não tem descrição. Agora, eu acredito também que existe um mover humano. Eu acredito também que você pode trabalhar e injetar qualidade, saúde na sua relação e você ter uma saúde blindada, uma saúde onde você vai enchendo o tanque emocional da tua esposa, ela vai enchendo o seu, e quando vier os conflitos, quando vier as brigas, o nosso tanque emocional está ali cheio. Então dentro da briga fica mais fácil, dentro da confusão fica mais fácil, dentro dos atritos fica mais fácil. E é justamente isso, é onde entra essa edificação. Aí nós vamos falar hoje, eu vou falar hoje enquanto minha esposa não volta, eu vou falar hoje de pedras preciosas. Nós falamos de palha, nós falamos de capim, falamos de madeira. Ontem eu gostei muito desse conteúdo da madeira. Não sei se é porque eu me identifiquei. O término do nosso primeiro casamento foi porque nós tínhamos essa edificação baseada na madeira. E quando veio o fogo, foi consumindo a qualidade da relação, foi consumindo a minha paz. Eu comecei a desconfiar do meu amor pela minha esposa, eu comecei a desconfiar se aquilo que eu estava vivendo era verdadeiro, só que eu não compartilhava isso com ela. Edificações na madeira têm essa característica, você sofre sozinho, você abaixa a cabeça, você vai esmorecendo e você vai abrindo mão da qualidade, você vai achando normal, igual a Fernanda compartilhou. Meu marido do nada foi se afastando, meu marido do nada eu fui perdendo o meu casamento de pouco em pouco. Então é isso que vai acontecendo em edificações de madeira. O fogo vai consumindo silenciosamente a qualidade daquela relação e, logicamente, o inimigo veio roubar, matar e destruir. E esse processo foi vivido dentro do meu primeiro round.
Ele roubou primeiro a minha certeza e a minha convicção de que eu estava com a pessoa certa. Ele foi matando, aliás, ele veio roubar, matar e destruir. Ele vai matando e depois destrói. Quando eu olhei para o meu casamento, eu falei, não tem mais jeito. Não tem mais como. Me perdoe se estiver errado, a Fernanda está falando, mas nossas atitudes humanas não conseguem vencer aos ataques do diabo. Eu sofri muito com isso, eu mudava as estratégias e nada. Olha, eu concordo com você. Se você não tiver o alicerce em Cristo, você fica vulnerável a esses ataques. E o diabo não brinca, gente. O diabo não brinca. Tem situações que você vai precisar chegar de madrugada, pegar o óleo ungido e colocar na cabeça do seu esposo. Você está preparada para isso? Para entrar nessa batalha espiritual? Você está preparado para isso, para ser o sacerdote dentro da sua casa? Você está preparado para ungir a sua casa pelo menos uma vez por semana? Nós fazemos isso aqui em casa. Nós ungimos os ombrais, nós ungimos a nossa casa, nós ungimos a nossa filha. Eu unjo a minha esposa, nós oramos juntos. Então existe a batalha espiritual, mas existe a batalha humana também. Então Paulo, ele fala de pedras preciosas. O que seria esse pedras preciosas? Vamos falar primeiro da beleza que tem as pedras preciosas? A pedra preciosa, você olha, você vê um brilho. Você vê uma beleza de pedras que tem valor. E tem muitos casamentos, a gente usando essa analogia das pedras preciosas, que tem relacionamentos que você olha, você vê o brilho, você vê a beleza. Então, pedras preciosas, primeira coisa, fala da beleza. Mas segunda coisa, fala da resistência. Porque, diferente dos outros fundamentos que nós trouxemos aqui, segunda e terça, pedras preciosas, ela tem uma estabilidade, ela tem uma firmeza e ela não se rompe à toa. Se você jogar uma pedra preciosa no chão, se você quebrar, eu não sei como é que você faz para quebrar uma pedra preciosa, se ela se dividir em 10, 20, o valor dela permanece. Então eu estou falando aqui de resistência e ao mesmo tempo eu estou falando de valor. Algumas formas de se desfragmentar na pedra preciosa pode torná-la inclusive ainda mais valiosa. Aí a gente fala aqui da flexibilidade de algumas relações. O amor da minha vida chegou de novo. Que aqui é papel de marido e mulher e de pai e mãe também, né? Então a pedra preciosa tem esse desafio, né? Tem essa estrutura forte. Ela se desfragmenta, mas ela não perde valor, né, amor? O diamante quebrado, ele continua sendo diamante, mesmo que em micro pedaços. E a sensação que se dá é que a composição desse diamante, ele está unido, ele está ali junto. E traz um monte de significado o diamante estar ali junto e unido e continuar mantendo o seu valor, mesmo que seja micro, né? Quantas mulheres falam, eu quero um mosquitinho de diamante na minha aliança, eu quero um mosquito de diamante não sei aonde. Algumas pedras bem pequenininhas, às vezes até mais valiosa que algumas peças, né? Que às vezes é maior a pedra preciosa, mas o tamanho não identifica o valor, né? Nem traz sempre. A preciosidade de ter encontrado aquilo. Uma esmeralda, um rubi, enfim. Ela quebrada, ela continua sendo uma esmeralda, continua sendo um rubi. Então fala dessa resistência, gente. E por mais que ela quebre ao meio, ela não perde o seu valor. A gente usando a analogia do nosso casamento, existem alguns casamentos que são quebrados no meio. Existem alguns casamentos que vem uma verdadeira confusão, mas aquele casamento ainda continua, ele ainda permanece. Permanecer não é a mesma coisa de qualidade de vida. Tem casamentos que permanecem, tem casamentos que não se acabam, mas a qualidade de vida ela para de ser injetada dentro da relação. Às vezes, vamos trazer aqui um exemplo que é mais comum, infelizmente. Uma traição. Existiu uma traição na relação, o cônjuge perdoou a pessoa que foi a vítima da traição, porém, às vezes, essa traição, mesmo conversada, mesmo acordada, ela continua tendo o poder de minar as forças daquela relação. A relação permanece, ela continua. A gente vê atores, atrizes aí que estão casados há muitos anos e
blindam seu casamento de todas as formas. Tem o Tarcísio Meira com a esposa dele, tem o Tony Ramos com a esposa dele, tem vários outros artistas que têm casamentos longos e a gente fica sabendo das informações pela mídia, que nem sempre é a verdade verdadeira, né? Mas trazendo aquilo que tem de informação, levando em conta que nem sempre é a verdade verdadeira, só o que é divulgado, existem relacionamentos ali entre eles que houve muita traição, houve muito negligência no outro, negligência no relacionamento, e eles passaram toda aquela turbulência e o casamento deles continuou sendo precioso para eles. E eles não os desfez, né? E manteve essa relação até velhinhos. E é até bonito ver os dois, o Tarcísio Meira e a Glória... como é o nome da mulher? Glória Menezes. Glória Menezes juntos. É muito fofo. Mas a gente ouviu e viu algumas coisas anteriores a isso que não estava lá muito legal, mas hoje eles estão juntos e unidos e continua sendo uma pedra preciosa esse casamento, né? Então, gente, você está vendo? A gente está aqui falando, eu não sei qual é a vida religiosa desses casais que a Fabiane citou aqui, mas vamos imaginar que esse pessoal não tenham princípios cristãos. Porém, eles conseguiram manter casamentos sólidos, casamentos com qualidade, para você ver o poder da ação dentro da relação. A qualidade, quando você preza a qualidade da interação com a sua esposa. E o que define essa qualidade da relação? O meu trato, a minha comunicação com a minha esposa, a forma como eu vou falar com ela, o que eu penso. Porque tem gente que acha que a verdade tem que ser dita de qualquer jeito. Igual espada. Não, eu só é verdadeiro. Porque se não falar a verdade... Gente, a verdade, se ela for dita de forma errada, a verdade sem amor, ela se torna um fardo. Ela se torna um peso. Arma. Ela acaba virando uma arma. Então, para você ver, a verdade que é um princípio tão fundamental dentro daquilo que nós acreditamos e vivemos dentro do cristianismo, ela pode se tornar uma arma letal. A pessoa que só vive falando a verdade. Não, você tá feia, tá gorda, vai lá emagrecer. Você não usa uma maquiagem, você não se embeleza. É uma verdade que se você não souber falar a sua esposa, você vai destruindo essa interação com a tua esposa. Você vai destruindo esse amor, essa cumplicidade, esse companheirismo e vai entrando no lugar disso a indiferença, a mágoa, a dor. E como a gente vê isso, né, amor? E sabe o que a gente aprende também, o Hélio falando sobre a verdade com amor? Tem algumas verdades que são muito particulares. E a minha verdade pode não ser a verdade do Hélio. A verdade do Hélio pode não ser a minha verdade. E até nisso, no relacionamento conjugal, é preciso levar em consideração a identidade do outro, a forma do outro ver, respeitar as diferenças. E a minha verdade não sendo a verdade do Hélio, por que eu vou dizê-la? Por que eu vou pegar essa verdade como uma arma e vou dizer? Para ferir? Para magoar? E vice-versa. Então tem algumas verdades que são suas, não é verdade do outro. Para que você vai criar confusão com isso? É isso mesmo. Não tem a plenitude. Aprendi que nem tudo que achamos devemos falar, porque pode machucar o outro, ainda mais quem amamos. Tá, mas tem um outro lado da moeda aí. É bom você compartilhar sentimentos. Sim. Eu tenho muito medo do silêncio dentro dos relacionamentos, dos sentimentos que não são expostos. Gente, você quer um sentimento pior que frustração? Você está dentro de uma relação e você olhar para o outro e você se sentir frustrado, se sentir frustrada. Poxa, eu pensei que esse cara fosse uma pessoa e ele é outra. Tem gente que está convivendo isso todos os dias dentro da sua relação e vai perdendo, né, amor, a coisa da admiração pelo seu cônjuge. Eu lembro quando a gente começou a conversar sobre as nossas frustrações, o Hélio passando para mim as dele e eu passando para mim, para ele as minhas. Quando a gente começou a conversar sobre isso, nossa, era muito desafiador falar daquilo que eu esperava, daquilo que eu sonhava. Era como se eu estivesse me colocando num lugar de fragilidade. E eu expunha aquilo, algumas coisas ele dizia, isso eu consigo dar, isso eu consigo mudar.
E tinha coisas que ele falava, isso eu não consigo te dar, eu não sei nem como é que faz Mas isso. eu vou me esforçar. Eu não sei nem como é que começa, mas eu vou buscar aprender. E eu não sei, eu não posso te dar isso hoje, eu não sei que dia que eu vou aprender e vou fazer, e vice-versa. E foi muito legal nós construirmos isso, foi trazendo interação e unidade entre nós. O falar é muito bom, mas o não falar, o falar com amor é melhor ainda. E o não falar, o engolir sapo, engolir circunstâncias, dá problema. A Lúcia Helena, ela está compartilhando aqui conosco. Eu tenho que ser tratada nisso, eu não sou de conversar sobre sentimentos. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente, sobre isso, de pessoas que têm dificuldade de falar de si, que é um perfil comportamental. São pessoas que são mais introspectivas, que são mais silenciosas. Isso é uma tendência comportamental. E ela está dizendo aqui, sofri muito por não falar. A Fernanda também. Fernanda, linda suas participações. Você não fala demais não, viu, amiga? Essa participação nos ajuda e enriquece muito. O Hélio é iluminado por Deus. Que bom que ele trouxe essa clareza para a relação de vocês. Mas eu tenho uma esposa que me ajuda muito também nisso, que dá espaço para isso. Porque às vezes na relação o cônjuge não dá espaço para o outro, né? Mas voltando aqui à questão do perfil comportamental, tem pessoas que têm muita dificuldade de se expor, de falar de si, de falar dos seus sentimentos. Gente, procura um outro canal. Escreve se for possível. Porque a maioria das pessoas que tem dificuldade de falar e de se expressar tem facilidade de escrever. Porque acaba sendo um instrumento que ela usa como subterfúgio, vamos colocar assim, como escape, né? Então escreve, compartilha, mas não deixa. Tem um texto que o profeta Davi, ele fala assim, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Eu entrei em agonia dia e noite. Ou seja, o silêncio, ele adoece. O silêncio, ele traz adoecimento, inclusive, nos ossos. Imagine na relação. E uma relação onde a pessoa se torna ausente, fica fragilizada. Eu acredito que entra no primeiro grupo. Ou se torna palha, ou se torna capim, ou se torna madeira. Pedras preciosas, a gente já está falando de uma relação que tem mais resistência, que tem mais força, ela tem beleza, ela tem brilho, ela tem valor, e quando ela é atingida pelo fogo, o que acontece, amor? Ela fica embaçada e dependendo da intensidade, a frequência daquele fogo, vai criando uma casca por fora. Mas dentro ainda é pedra preciosa. Ela não perde a sua composição. Pelo menos até onde nós estudamos e vimos, né? Uhum. Ela não perde a sua composição. Eu também nunca botei uma pedra preciosa no fogo. Mas até onde nós sabemos é isso. Vai criando uma camada que embaça. Uma crosta, né? Que embaça, perde o brilho, perde a visão da característica daquele elemento. E à medida que o fogo vai tomando conta, vai criando cascas mesmo, grossas, bem grossas. Nessa relação, gente, você dificilmente vai ver um dos cônjuges falando assim, se isso acontecer, eu vou embora. Nosso casamento vai acabar. A pessoa não tem na cabeça a possibilidade dessa relação acabar. Por quê? Porque ela edificou e aquela edificação ali está resistente. Ela usou uma matéria-prima que fala de tempo, que fala até de eternidade, porque a gente estava conversando, gente, se a gente for pegar aqueles... A palavra de Deus diz que o céu, a figura do céu, ela é composta por pedras preciosas, vários tipos de pedras preciosas, ou seja, Deus usa uma matéria-prima dentro da Nova Jerusalém, que fala de eternidade, aquilo ali não vai envelhecer nunca, não vai se acabar nunca. Fala de ouro, fala de prata, fala de pedras preciosas. Imagine você passeando numa rua que é ouro puro, né? Gente, deve ser uma coisa muito gostosa, meu Deus do céu. Eu fico sonhando com a Nova Jerusalém. Nós precisamos ter esse sonho. A Bíblia diz, miserável do homem que não contempla a vida eterna. O que você está rindo aí, amor, lendo aqui? Eu estou pensando aqui em algumas possibilidades. Quando nós escrevemos, a palavra em si, ela não tem a entonação vocal.
A palavra em si não tem a expressão facial. Ela pode ser dúbia, né? É porque quando nós conversamos com o que dizemos e conosco, com o nosso corpo inteiro, né? A interpretação do outro frente a um texto de WhatsApp ou uma carta ou até um e-mail enviado, a carga emocional é da própria pessoa. Então, se a pessoa, ao ler aquilo, ela está se sentindo naquele dia um pouco mais rejeitada, ela está naquele dia com um maior nível de criticidade própria, ela se autocriticando, ou alguma coisa aconteceu que baixou a bola dela, ela vai estar com aquele nível emocional dentro de si para ler aquela carta. Então, a carga emocional não vai ser da pessoa que escreveu, mas vai ser da pessoa que está lendo. Então, eu trouxe aqui um exemplo desse tipo de sentimento, mas pode ser raiva, pode ser alegria, pode ser qualquer outro. Então, aquela carga emocional que está na pessoa que lê, ela vai interpretar segundo a sua perspectiva e não de quem escreveu. Mas o que é interessante nisso? Também eu quero dar uma sugestão para isso. Ao escrever, escreva. Não deixe de se expressar. Falando aqui não somente para Helena, mas eu sei que esse problema que a Helena está levantando aqui é um problema de muitas mulheres e às vezes de muitos homens que não conseguem se expressar. Eu usei escrita no início, você lembra disso? Lembro. Bem no iniciozinho do nosso casamento. Fabiane tinha dificuldade de se expressar. Eu tinha muita dificuldade de conversar, muita. O que você tem? Nada não. O que foi? Não quero falar. E eu saía e deixava ele lá, cri, o grilinho cantando. E eu comecei a escrever e a me expressar. Aí a gente sentava depois, às vezes ele ficava chateado, às vezes eu estava chateada. Mas a gente decidiu que o nosso casamento ia ter diálogo. Aí, ia dar certo. Olha só, gente, então a pessoa pode pegar isso e pode interpretar errado. Isso é legal, eu acho isso muito rico. Mas desde o momento que você chegue depois da pessoa ler, dá um tempo para ela assimilar aquilo ali, né, para digerir, e depois o que você entendeu sobre isso? O que você compreendeu quando eu falei isso? E deixa a pessoa expor. Eu acho que você está sendo assim, ou você está sendo assim. Não. A minha intenção aqui foi expressar isso. Foi falar disso. Foi falar daquilo. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo de se expressar, gente. Mas tem pessoas que se expressam muito. Tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que querem resolver na hora. Tem pessoas que não querem esperar o tempo do outro. E isso também se torna um grande problema na relação. Então a interpretação, a forma como você vai absorver isso, precisa ser administrada. Vocês estão entendendo, gente? A matéria-prima, ela precisa ser edificada no edifício. Ela precisa ser trazida com qualidade, porque é isso que vai definir a qualidade da sua relação. Aí a Déia está falando assim, o pior é quando os dois têm dificuldade de comunicação, que é o meu caso. Então, os dois são dominantes, os dois são influentes, são falantes e os dois acabam competindo entre si na hora de falar. Na verdade, ela está dizendo que eles não conseguem conversar, tem dificuldade na comunicação. Os dois têm dificuldade. Eu entendi. Tá vendo como é a comunicação? Fabiane entendeu, porque a Fabiane, eu acho que conhece a Déia, eu não sei quem é essa Déia ainda, eu sei que ela sempre está conosco, né? O pior é quando os dois têm a dificuldade de comunicação, é meu caso. Eu acho melhor ter a dificuldade de poucas palavras, eu acho mais fácil de administrar. Do que palavras. Quando os dois são falantes, os dois falam muito, mas fala, amor. É edificação, é o dia a dia, é você ir vencendo as suas dificuldades. Pega um assunto por vez, não pega todas as pendências naquele dia ou naquela semana, não. Pega um assunto por vez. Eu estou com uma pendência, eu tenho um conflito X, Y e Z. Vou pegar o Z hoje e vou conversar sobre ele. E começa falando um pouquinho. No outro dia você fala mais um pouquinho. E você vai, aos poucos, desenvolvendo a habilidade de resolver conflitos com seu cônjuge, de conversar. Vamos compartilhar aqui com eles a centrada no eu? Vamos. Por exemplo, nós utilizamos uma técnica com casais que é assim, o casal fica de costas um para o outro, eles sentam e nós escolhemos uma demanda. Então é a esposa que tem a demanda,
Né? A demanda é o conflito, é o problema, é É a o coisa a ser problema resolvida. que precisa ser administrado ali pelo casal. Então a esposa vem com essa demanda. Olha, eu tô muito chateada, por exemplo, tô com raiva porque aconteceu. Eu vou usar aqui uma demanda que eu já até usei em um dos nossos vídeos. O cara que vai trazer a demanda, ela falou comigo de um jeito, em meio a um grupo de amigos, que eu me senti humilhado e eu estou indignado com ela por causa disso. Essa é a demanda. Então nós colocamos o casal de costas um para o outro e ele vai trazer essa demanda falando de si e não dela. Ele vai falar de si e ele vai ouvir. Então a gente entra em acordo com o casal, olha, a demanda é dela, a demanda não é sua, você vai absolver a demanda dela. Se você tiver outra demanda, a gente vai resolver em outra situação. Então há um acordo entre o casal para a gente ensiná-los a ouvir a demanda do outro sem trazer a sua própria demanda no meio da demanda dele ou dela. É que é natural o cônjuge que está ali ouvindo a demanda querer se defender, querer jogar outras coisas na cara. Então ela vai falar, olha, e quando ela for falar, a pessoa for falar, ela tem que dizer essa demanda falando de si e dos seus sentimentos. Olha, naquele dia onde nós estávamos ali com nossos amigos, eu me senti muito humilhada. Você falou isso, quando você falou tal coisa, eu me senti assim, eu me senti exposta, eu fiquei infeliz e eu acabei achando isso. E isso me remeteu a algumas situações que a gente já tinha vivido em tal coisa e tal coisa. Ela está falando dos seus sentimentos. Quando você fala dos seus sentimentos, a outra pessoa não pode te julgar. Então o cônjuge que está ouvindo, ele vai ser convidado a falar sobre esses sentimentos dela. E, gente, normalmente, 99% das vezes que nós administramos essa demanda, há um sucesso na resolução de conflitos. Né? Porque o cara, quando ele for falar, ele vai pensar nos sentimentos dela e normalmente o cara nem imagina o quanto que ela se sentiu mal por causa daquilo ali. E normalmente o que a gente vê? O cônjuge trazendo uma palavra de desculpa, de perdão. Eu não sabia que você tinha passado por isso. Por quê? Porque na relação, algumas pessoas têm dificuldade de ser empático, de se colocar no lugar do outro. E essa conversa centrada no eu, quando você não aponta, quando você não fala do outro, não julga, você acaba abrindo espaço para o seu cônjuge ser mais empático, né? Essas demandas centradas no eu, você fala do seu sentimento, da sua percepção, sem dizer, você queria me agredir. Se usar o você, tá errado. Eu achei, eu percebi, eu senti, eu compreendi. Eu. Quando você falou assim, eu senti, eu. Entendeu? E que muitas vezes acontece aquela hora que você falou assim, você queria dizer tal coisa. Você quis me humilhar, você não. E até o eu achei é perigoso, que você pode trazer aqui uma conotação de julgamento. Não é eu achei, é eu senti. Eu senti isso e tem que vir como interrogação, se você tiver vontade. O que você quis dizer com isso? E deixa a pessoa se expor. Então, quando há intervenção do terapeuta, normalmente o terapeuta vai conduzindo essa conversa para ensinar o casal a ter uma conversa empática. Uma conversa onde produz uma elaboração de sentimentos sem condenação. Então, gente, olha, você está vendo uma atitude, ela como pode definir a matéria-prima da sua relação? 26 segundos restantes. O Instagram já está avisando que vai desligar. Um beijo para vocês. Muito bom ter vocês falando dessa matéria-prima. Compartilhe essa live com quem você ama. Clica no aviãozinho, marca lá os seus contatos. Curta esse vídeo, curta lá a nossa página. E faça o exercício que a gente mandou no grupo, viu, gente? Nós estamos esperando o feedback. Um beijo para vocês. Curta no nosso YouTube, nosso canal lá, para que o pessoal lá possa ver a live. Tchau.